que sai agora às 11 horas, só amanhã de E além disso, mulher, tem outras coisas. Minha mãe não dorme enquanto eu não chegar. Sou filho único. Tenho minha casa pra morar, não posso ficar mas nem um minuto. Vamos lá, minha gente. Boa noite. Quem tá chegando, quem for chegar nessa live posteriormente. Vou pedir duas coisas: se inscreve no canal, assine as notificações. Também, caso queira entrar em contato comigo, fazer uma doação pro professor, fazer um transplante de cabelo. Deixa, ó, meu Pix tá ali na descrição, tá no comentário fixado aqui. E bora trocar uma ideia. Eu não costumo fazer muitas lives no canal aqui, porque o canal basicamente ele tá pequeno, ele não eu não acostumei o pessoal a acompanhar a live aqui, então acaba não compensando eu dedicar 1 hora e meia em lives aqui, particularmente não adianta, dedicar 1 hora e meia de lives, sendo que eu posso gastar esse tempo gravando vídeos que eu tenho mais retorno de visualização, mais retorno de tudo em si. Então, mas eu tô aqui hoje, literalmente hoje, eu vou ficar até uma hora de live, até umas 9 horas, mais ou menos, para uma coisa bem simples. Para quem é veterano aí, um abraço, e para quem está chegando no canal aí, muito obrigado pela sua presença, né. E aí a gente vai trocar uma ideia, né. Eu coloquei o nome da live aqui do meu vídeo mais visto da semana passada, que pô, vídeo superou muitas expectativas, né, no tocante à visualização. A gente grava vídeo, pô, quando o vídeo meu bate 100, 200 visualizações, eu já fico extremamente feliz. Mas quando um vídeo bate 9.000 visualizações, então trouxe muita gente para o canal sobre estudo de inglês. Inclusive, foi um vídeo assim despretensioso, né? A intenção não era isso ou aquilo, né? Mas acabou trazendo muita gente querendo saber sobre inglês, muita gente perguntando sobre questão lexicográfica e tal. Então, meu, acho que dá até para já gravei alguns vídeos falando mais sobre o tema, então acho que dá para seguir nessa linha, né. Vou continuar sempre mantendo a pegada histórica, que não tem como, né, cara. Inclusive hoje fui dar aula para um nono ano de inglês, pisei o pé lá, primeiro dia dei aula, e, cara, é louco, porque eu comecei explicando sobre Império Romano, latim, grego e sânscrito, e dali eu já fui para o inglês, e dali eu já nossa, cara, fiz uma mistureba tão doida que eu não sei se a molecada gostou. Mas se entenderam, se gostaram, se não sei, só sei que eu passei a informação, hum, tentei explicar as bases de estudo de uma língua, a compreensão, a observação, né, porque é como inclusive foi uma aula, uma informação que eu passei para a galera do ensino médio hoje, né, estudar uma língua não é só estudar a gramática, né, estudar uma língua não é só estudar a gramática. Estudar uma língua é você entender as origens, entender as influências que ela sofreu, estudar como ela se comporta ou como ela tem se comportado. Então são informações que eu sei que muitas vezes o professor não passa pra gente. Eu falo isso eu falo isso com base na memória que eu tenho dos meus professores de inglês, né, que eu tive dos meus professores de inglês, dos meus professores de português. Meus professores de português tentaram passar alguma coisa para mim, mas a informação não chegava aqui, a informação não chegava aqui. Eu tinha muita raiva de português, né, da matéria da língua portuguesa, então eu tô de boa nesse sentido, mas eu tento passar porque eu tento eu tento eu tento explicar para eles o caminho mais fácil para estudar e explicar que o único caminho que a gente tem para vencer na vida é o estudo, né. Então, isso eu já falei em umas 2 turmas hoje. Te falei: "Cara, gente, o estudo é a única ferramenta que a gente tem para vencer na vida. Se a gente não nasceu rico, a única ferramenta que a gente tem para vencer na vida é através do estudo, é conhecimento". Mas, eh eh,
basicamente é isso. O Cazuza já chegou aqui, né? Manda braba aí, Cazuza. Qual que é? Manda aí, manda um exagerado aí. Manda aí. Como começa a música exagerado? Exagerado. Como é que começa a música exagerado do Cazuza? Exagerado. Amor da minha vida, daqui até a eternidade, nossos destinos foram traçados na maternidade. Paixão cruel, desenfreada, te trago 1000 rosas roubadas, pra desculpar minhas mentiras, minhas mancadas, exagerado, jogadas aos pés, eu sou. Vamos lá. Ninguém aqui entrou no canal aqui para ouvir eu cantar, né? O pessoal entrou para ouvir minhas respostas, né? As respostas das longas sabedoria dos meus longos cabelos. Então, bora bater um papo mais sério nesse sentido e vou responder aqui o Cazuza. O Cazuza, professor, o que acha do Duolingo? Cara, eu acho uma ferramenta excelente. Hã, assim, sinceramente, eu acho uma ferramenta excelente, pô, a dinâmica que eles têm é bem legal, a dinâmica de pontuação, né, isso é chamado de gamificação, e eu aprendi esse termo dentro da escola, dando aula no estado. É chamado de gamificação, né, que você de acordo com que você vai crescendo, você vai ganhando mais ponto, vai liberando mais coisas. Então o Duolingo ele é excelente, cara, não tenho o que falar não, cara, que é um bom ponto de partida. Só que assim, ele é um bom ponto de partida para iniciar. O que manda mesmo no seu desenvolvimento é a memorização de vocabulário e a leitura de livro. Como assim, professor? Cara, memorização de vocabulário e leitura de livro, isso que você tem que entender. Aí o Duolingo ele vem para facilitar e complementar isso, mas só, vou aprender inglês no Duolingo e ficar lá meia horinha no Duolingo, talvez você não tenha tanto resultado se você tivesse estudando lá, ah, fazendo a pontuação básica lá do Duolingo, 20 minutos, e indo estudar uns 40 minutos, 30 minutos no livro, lendo um livro, pega um livro para ler, por exemplo, ó, eu vou até pegar um livro aqui que eu comprei na Feira do Rolo, achei na Feira do Rolo, ó que doido, cara, ó um dos livros que eu achei na Feira do Rolo, ó, Nessa Carey, a revolução epigenética, né? Como a moderna biologia está reescrevendo a genética, ou aí, por exemplo, essa palavra diesese and interance. Acho que é alguma coisa sobre, como que eu posso colocar? Como, como que eu adivinharia essa palavra? Interance, eu não sei, cara, eu teria que pesquisar essas 2 palavras, né. Mas, reescrevendo, então assim, eu por que que eu peguei esse livro? Primeiro porque eu peguei ele por cincão, 5 conto na feira do rolo, cinco real, velho, 5 real. Segundo, porque esse assunto de epigenética eu já ouvi muitos anos atrás, cara. Então, tipo, é um assunto que eu ouvi muitos anos atrás sobre a questão da biologia, sobre como você tem a matéria do assunto da genética e epigenética, que é sobre a genética. Então é uma área da biologia que trata da genética. Eu não sou professor de biologia, eu não sou professor de mas isso eu ouvi, de uma especialista da minha igreja. Tinha uma irmã da igreja que ela tem doutorado nessa área, e ela falava desses assuntos. Então é interessante. Então o que que eu fiz? Eu falei: vou pegar esse livro e vou pegar para tentar fazer uma leitura posteriormente, né. Então, essencialmente é isso. O que que vai acontecer? Eh, o que que vai acontecer? Eu vou tentar traduzir isso aqui para mim, né, então, que nem eu fiz agora, né, revolução da epigenética, peguei as palavras mais fáceis, e vou tentar ler esse livro em algum momento da minha vida, ponto, né. E aí o que que eu uso? Eu uso o Duolingo para reforçar isso, né. Mas isso aqui eu vou traduzir como? Com um dicionário do lado, um dicionário de português do lado e bronca, inglês, português e bronca. Então assim, pega um livro do assunto que você queira estudar e leia. Professor, mas eu não entendi. Não tem problema, agora você não entendeu, mas ao ler esse livro, você tem acesso, você está com contato com a regra gramatical, você está em contato com mais vocabulário, mais palavras você vai ter que aprender, para conseguir entender o que o assunto está sendo tratado,
e assim você vai construindo sua base de leitura. E aí quando você estuda a gramática, isso se reforça, entende? Então o Duolingo, ele é uma ferramenta essencial no nosso estudo, essencial, mas ele não substitui a leitura de um livro físico, ele não substitui o exercício, do copiar, né, o copiar cara, um dos melhores maneiras de estudar, de memorizar coisas é copiando, cara, é pegar e copiar. Não entendeu? Copia, velho. Ah, mas copia. É o melhor jeito, cara, de você aprender. Ah, mas eu não entendi o conceito. Copia, copia, ó, copia a explicação na íntegra. Na hora que você copiar, bicho, você vai perceber que vai memorizar. E isso é uma coisa que as pessoas têm abandonado. Ah, para que que eu vou memorizar? Para que que eu vou ler um livro físico se eu tenho para que que eu vou usar um dicionário físico se eu tenho o Google Tradutor? Tá, o Google Tradutor ele é top para você traduzir algo rápido. Ah, vou traduzir isso aqui rapidinho, pá. Mas para o estudo sistemático, firme, para o fortalecimento do seu intelecto, meu amigo, é o dicionário físico, velho. É o dicionário físico, entendeu? É o dicionário físico. Então, eh, o que eu acho do Duolingo é uma ferramenta extremamente excelente, eu não diria crucial, mas é uma ferramenta extremamente excelente, vale a pena você investir. Investir tempo nela, né, ela é bem legal nesse sentido da gamificação, ela vai ensinar cumprimentos, ela vai ensinar termos, coisas que você geralmente você não vai num livro. Só que no livro, você aprende termos para entender assuntos, enquanto que o Duolingo é para conversação, então tem essa diferença, mas é extremamente rico nesse sentido, beleza? Agora nós temos o Paulo aqui. Como aprender a aprender? Cara, só tem um jeito de aprender. Como é que se aprende? Fazendo o que você tem que fazendo aquilo que você fez a vida toda. O que que você fez a vida toda? Sentando a bunda numa cadeira, pegando um caderno, pegando um livro, lendo e rabiscando o caderno e fazendo anotação, talvez, fazendo resolução do que o livro pede, talvez fazendo uma data ali que depois você vai descartar, depois de tal, mas fazendo essas anotações de joguinho rápido ali, mesmo que seja para descartar depois, e bronca, e descartar são comentários para descartar, eh, que você vai descartar, jogar fora depois, mas, essa é a melhor maneira de você aprender. Segunda coisa que eu sempre falo para o pessoal é não estude mais de uma coisa. Então, por exemplo, você tem o cara lá que está estudando inglês. Se você já está estudando inglês, não vai estudar francês. Ou se você está estudando francês, não vai estudar inglês. Se está estudando inglês ou alemão ou francês, estuda uma língua só, uma língua só. Se você estudar as duas coisas ao mesmo tempo, isso vai te confundir. Então, o que que acontece? Você Eu estava aqui na onda, estava aqui na crista da onda, mas já parei. Eh, Você estuda uma coisa de cada vez, então você está estudando inglês, beleza, uma língua viva. O que que você vai partir? Você vai partir agora para estudar uma outra coisa, história, né. Então, vamos supor, eu quero estudar inglês, quero estudar meu inglês. O que que você vai fazer então? Você pega um livro em inglês de história. Pô, pega lá um livro em inglês, eu tenho aqui o Michael Grant, por exemplo, vou abrir o Michael Grant e vou começar a ler ele em inglês. Eu aprendo um pouco de história e aprendo um pouco de inglês ao mesmo tempo. Então, às vezes, a simplificação das coisas é muito mais fácil, né. Eu queria melhorar, refinar meu entendimento de inglês. Então como é que você vai fazer isso? Eu vou pegar um livro aí de inglês e espanhol, por exemplo, sei lá, pega um livro de inglês e espanhol, uma gramática de inglês e espanhol. Cara, você vai ver, bicho, o tanto que você vai é trampo, mas é assim, é mais avançado, mas aí você está estudando inglês, refinando o seu inglês e melhorando o espanhol. Aí você parte. Ou você pega um livro em inglês mesmo e lê, pronto. Então é isso. A simplificação do estudo. Não adianta eu colocar muita coisa para você aqui, por exemplo, uma pessoa que nunca estudou, uma pessoa que não tem experiência de estudo, que não tem a mentalidade, não está acostumada, se ela tentar seguir o nosso ritmo de estudo, ela vai pirar o cabeção. Ela vai pirar o cabeção. Então, a primeira coisa que é ir devagar. Você não chega na academia, fala Mariazinha, você não chega na academia
levantando 100 quilos no supino. Pá, vou levantar 100 quilos no supino. Primeiro dia, nunca levantou um peso na vida, nunca não consegue levantar um saco de arroz direito. Você chega na academia lá, pega lá 100 quilos e vou levantar no supino. Você não vai, bicho. Você não vai se quebrar todo, vai se machucar. O estudo é a mesma coisa. O estudo você começa devagarzinho. Pá, opa, vou começar a estudar inglês. Como é que eu estudo inglês? Vou estudar inglês, vou aprender 5 palavrinhas hoje. Pô, você aprendeu 5 palavras? É muita coisa. Se, se você está começando, 5 palavrinhas é muita coisa. Opa, vou aprender 10. Pô, com as 5 de ontem, 15. Aí o que, que você faz? Opa, agora eu vou estudar um pouquinho da gramática. Foi isso que eu falei pro pessoal. Falei, gente, vocês estudam inglês desde do primeiro ano. Hoje no estado, desde o primeiro ano as crianças aprendem inglês. Desde o primeiro ano. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono. Estão 9 anos na escola e não aprenderam inglês. Aí por quê? Por que, que não aprenderam inglês? Hã? Por que, que não aprenderam inglês? Estão há 9 anos. Por que, que não aprenderam inglês? Porque muitas vezes não se dedicaram e muitas vezes só estudaram a gramática, só fizeram o mínimo, só estudaram uma vez por semana. Não, é todo dia. Se você estudar inglês todo dia, você vai evoluir. É 10 palavras aqui, 5 ali, uma ali. Ah, não, mas hoje eu só aprendi uma. Mas foi uma? 16? Você aumentou seu repertório lexical? Você Você está evoluindo. O segredo é não parar. Se você não para, você evolui, né. Então o negócio é meter bronca. Então começa com palavrinhas, uma regra gramatical, a leitura de um artigo pequeno, a leitura de um texto pequeno. Quando você vai ver, você está lendo páginas e páginas, evoluindo sua leitura e crescendo. E quando você menos imagina, você já está levantando 100 quilos no supino, irmão. Levantando 100 quilos no supino. Como é que foi comigo? Eu não comecei estudando a gramática. Eu já tentei parar para estudar inglês, eu não consigo. Eu já tentei, como é que o senhor aprendeu inglês? É aquilo que eu falei, eu estava estudando grego bíblico, estudando gramática de grego, e eu vi que eu precisava comprar material em inglês, aí eu fui comprando dicionário de inglês, e aí eu abri o dicionário de inglês com o dicionário de grego-português, o dicionário grego-inglês, grego-português, ia comparando, dali já li a introdução do dicionário, já comecei a ler as palavrinhas soltas. Quando eu menos imaginei, eu estava com 5, 6 dicionários em inglês, comprando obra com introdução em inglês, e aí daqui a pouco eu já estava estudando linguística, eu já fui fazer a faculdade de letras português e inglês. Mas às vezes que eu parei para ler gramática, eu achava um porre. Achava um porre. Inclusive, no estado de São Paulo, já mudaram esse esquema. Hoje não é mais só gramática, os professores não passam só gramática de inglês, hoje eles passam um negócio, tá gamificado igual o Duolingo, tá tá muito menos conteúdo gramatical e mais imersão e por aí vai. Funciona, vai depender da pessoa, vai depender da pessoa, entendeu? Vai depender da pessoa. Então, é bem interessante, cara. Então é todo dia tá ali, é todo dia tá treinando, né. Quando eu comecei, eu voltei a dar umas treinadas aí, eu tentei fazer 20 flexão, eu não consegui fazer 20 flexão, normal. Agora, segunda-feira foi? Segunda-feira passada eu como é que eu quantas flexão eu fiz? Eu fiz 50 flexão limpa, 10 flexão de joelho, e depois eu ainda fiz mais 2 sessão de 10, flexão diamante. Top, velho. Pra quem começou, que se matou pra fazer 10 flexão, fazer 80 flexão, tá ótimo, não tá? Tá ótimo, ué. Tá ótimo, entendeu? Tô tentando aumentar meu nível em barra fixa, mas cara, eu fui tentar fazer, fiz 3, por exemplo, fiz 3, mas é 3, aí amanhã é 4, 5, 6. A evolução é assim, com o estudo é a mesma coisa. E quando você menos imagina, você tá com uma tonelada de livro estudado. É assim que funciona. É assim, né. Então tudo começa de começo, né, então é como aprender a aprender? Do começo, é devagar, aumentando a intensidade, a qualidade, reforçando, leitura, vocabulário e aí bicho, quando você menos imagina, você já tá lá naquele outro patamar de discussão, entendeu. Aqui ó, já usei muito o Duolingo, mas troquei pelo livro. Eu acho mais vantajoso. É aquilo, você já chegou no momento que você achou muito repetitivo o que o Duolingo fazia, e aí você falou: "Vou partir agora para a leitura de livros e", né. Se eu mandar um cara ler um livro e ele nunca pegou um texto em inglês para ler, ele vai se sentir desconfortável. Isso é fato, isso acontece. Mas
Com o passar dos dias, se torna a coisa mais comum do mundo, né, é normal. Aí, ó, comprei uma bíblia em inglês e faço meus devocionais em inglês. Isso é uma boa, cara, isso é uma boa. Inclusive inclusive, o Paulo, eu tive que voltar a fazer o meu minha leitura de ano bíblico em português, que eu estava há muito tempo estudando inglês, em grego e por aí vai, e estava abandonando o estudo da linha da Bíblia em português, né. Mas fazer esse estudo, essa dedicação aí, cara, é super importante. Você pega um tema que você conhece, um capítulo da Bíblia que você já leu em português, que você já sabe que é tratado, e manda ele em inglês, cara, facilita muito a aprendizagem. Eu vou ver se eu gravo um vídeo sobre isso, depois, posteriormente, eu vou ver se eu gravo um vídeo posteriormente sobre isso. Então o projeto é esse aí, é meter bronca, entendeu. Ó, outro detalhe, tô extremamente feliz, 11 pessoas na live, 11 pessoas na live, então fico feliz pela presença de vocês, se possível, deixa o like, e assim, deixe sua pergunta, lança a pergunta aí, lança a braba para mim aí, que aí a gente vai respondendo, tá. Então tem 10 pessoas assistindo, é esse o pedido que eu faço, tá. E se não for convertar, se não for fazer pergunta, faz o seguinte, compartilha essa live no Facebook, no Instagram, no grupo de Zap aí, dá essa força pra gente aí. 10, cara, 10, tô com 10 aqui, 10 já é o meu número de ânimo. O duro é o cara chegar a fazer uma live uma pessoa, se tiver 10 aqui, tá ótimo, né. Se bater 20 eu faço live amanhã vai dar pra fazer live? Não, amanhã não vai dar pra fazer live. Eu faço live na quinta-feira depois das 8h30. É, que aí quinta-feira eu tenho aula de grego que eu tenho que dar para uma pessoa, que eu tenho que fazer a mentoria de grego para um irmão, e aí depois que eu fizer a mentoria eu já colo aqui aqui, se bater 20, não vai bater 20. Então, vamos manter os 10 e mandem as perguntas. Eu vou pegar um gole d'água ali, e aí a gente bora trocar uma ideia. Como é bom viver, como é bom sonhar, que ficou pra trás. Não me encontrei. Se tu eu se quiser sentir como quando vi uma pena, só quero entrar. Inclusive na Feira do Rolo já encontrei mais algumas obrinhas aqui. Eu acho que eu tô com umas gramáticas aqui de português e francês, de inglês que eu consegui. Deixa eu ver. Ó. Esse aqui me chamou a atenção pelo nome do livro, né? On Writing Well, The Classic Guide, escrevendo constantemente, né? O clássico guia para escrever não ficções. Sexta edição revisada e aumentada. Peguei na Feira do Rolo, 5 pessoas. William Ziesner, nunca ouvi falar nesse autor, mas peguei. Também aqui um plano prático de inglês, como escrever claramente para a sua comunidade. Martin Cutts, Oxford. Só de ver o nome do livro já meti bronca. E aí, Bradock, quanto tempo, rapaz? Aí, como se escreve ortografia, fronteiras da Amazônia e Brasil e novas palavras, literatura, gramática e redação. Isso aqui é livro do ensino médio, velho. Eu achei. Depois eu abri ele aqui e eu vi que é livro de ensino médio, bicho. Ó, segundo grau. Deixa eu ver que ano que é essa bagaça aqui. Reservado, São Paulo. Que ano que é? Literatura. Deixa eu ver se eu acho uma data aqui. FDT. Rosiane Silva. Cara, não tem data. Os caras lançaram o livro. É um livro antigo, FDT. Não tem data do livro aqui, velho. Guarulhos. É um livro antigo, deixa eu ver aqui. Pela referência bibliográfica 97.
O livro aqui não tem data, não tem data. Tamo junto, Bradock. Cara, não tem a data, cara. Os cara me lançam a porcaria de um livro e não me põe a data. Ah, ele é de 97, ó. Novas palavras, redação e leitura, 1997, ó. Né, então, tanto que eu até achei estranho aqui o livro aqui, que falou, ó, 97. Depois eu vou fazer um comparativo entre o que é esse conteúdo aqui é passado com o conteúdo hoje, mano. Acho que vai dar uns conteúdo muito louco de gramática, vai ser interessante. A gente vê qual que funciona menos ou como conciliar as duas. Bradocoso chegou. Não, tamo junto, Bradock, tamo junto. O Alan tá aí. E aí, Alan, como é que anda as coisas? E já começou segunda-feira. Na verdade, as aulas pra gente que é professor, começou na quinta. Quinta a gente já tive que ir na escola, teve reunião e pá. Então já todo o preparativo já começa antes. Mas as aulas mesmo começaram segunda-feira. Mas para ser sincero, bichão, aula mesmo, aula com material didático, com todo mundo preparado, com todo mundo engajado, ele vai surgir, ele vai ser, assim, a partir da semana que vem mesmo. Essa semana é recomposição, é voltar um pouquinho o conteúdo, é é sentir o pessoal, né, sentir os alunos, é se alinhar com os alunos e depois meter bronca no conteúdo. Eu acho que é isso. E vamos ver, né, vamos ver como é que vai ser. Então assim, mas e tá sendo uma baita experiência, porque cada vez mais eu me aproximo da onde que eu queria chegar. Como assim? Aonde que eu queria chegar? Eu queria ser professor em ensino médio. É, eu queria ser professor, primeiramente, já sou. Eu vivo da aula, eu vivo de ser professor. Então, primeira coisa eu já consegui. Segunda coisa que eu consegui é dar aula para ensino médio. Então, eu já estou dando aula para ensino médio. O ano passado eu só dei aula para Fundamental 2, então molecada de sexto, sétimo ano, oitavo, aí peguei nono ano. Então, o que que acontece? Isso já foi realizado meu sonho, virei professor. A experiência que eu tive também em sala de aula, então isso tudo contribui. Esse ano eu já peguei como professor de, ensino médio. Então vamos ver como é que eu vou me sair, pegar essa experiência. E aí, cara, quem sabe um dia eu pego o professor como professor de história, alguma coisa, mas o estado tá péssimo. Tirou história, tirou um monte de coisa, beleza? Então, eu tô nessa aí, cara, e aí eu tô construindo minha cama. Inclusive o diretor chegou pra mim e falou assim: "Adolfo, você quer construir uma carreira do quê, velho? Ou você só quer pegar aula? Você quer construir uma carreira como professor de português, professor de inglês? Qual que você acha que se encaixa mais?", né. E eu tô na caminhada, velho. Então, assim, peguei aí 22 aulas, 20 aulas de português, 2 de redação e leitura e 6 aulas de inglês. Então tá, vamos levando, vamos fazendo o corre aí e vai dar tudo certo, né. Então, vamos aqui respondendo, né, já começou as aulas, já respondi. Como o inglês surgiu? O Bradock perguntou aqui. Cara, o inglês, essencialmente, o inglês ele surge na onde é conhecida como Inglaterra, né. Você tem a união dos povos, né, os anglos, você tem os anglos e saxões, e aí você tem os romanos chegando, e aí mistura-se um pouco de latim com a língua dos anglos, e aí acaba se tornando inglês, né, os anglos e saxões, e aí se torna o inglês que a gente conhece. Inclusive eu dei um exemplo para os alunos, hoje de nono ano, que eu coloquei assim: "Como é que se fala livro em inglês?" Book. Como é que se fala livraria? Aí um aluno falou assim: "Bookeria", né, "Bookeria". Eu falei: "Ô, gostei, gostei". Eu falei assim: "Livro em português, livro. Livraria, você percebe que tem a mesma raiz. Pedra, pedraria, tem a mesma raiz". Aí eu falei: "Como é que se fala livraria em inglês?". Aí eles não souberam, aí eu coloquei library. Aí eu falei: "Sabe por que que library é library e não bookery?". Aí eles falaram: "Por quê?". Porque library vem do latim, é influência latina dentro da língua inglesa, né, e book eu não tenho a mínima ideia de qual que é a origem dessa palavra. Então, quando eu expliquei isso para eles, e isso é uma coisa que cara, não é todo mundo que explica, não é todo professor que tem uma noção mínima de latim para poder explicar dessa forma, né, para poder trazer esse exemplo. E aí eu fui explicando, dando contexto e, né, e assim vai.
Então estamos nesse corre aí, estamos nesse corre. Mas o inglês ele surge dessas misturas aí, desse contexto, dessa junção de vários idiomas. Inclusive, deixo como indicação um baita livro, um baita filme, o, o Gênio e o Louco. Mano, baita filme, vale a pena vocês assistirem e é super, super relevante, né? Ah, boa noite. Professor, assistir desenho em inglês sem legenda para fazer a mente se familiarizar com o inglês é uma boa? Cara, aí é um patamar, então é um patamar de discussão muito amplo, porque, eu já tentei pegar filme só em inglês e, cara, e não vai, não vai, eu não entendi porcaria nenhuma. E por que que eu não entendi? Porque o meu ouvido não está treinado para ouvir inglês nesse patamar. Então talvez seja interessante você, dependendo do nível que você tá, parar uma música. Opa, vou ouvir uma música, vou ouvir aqui o Linkin Park. I can't wait, I wanna anymore, I wanna anymore, I am... Oh, vixe, os caras vão rachar o vídeo, os caras vão recortar isso aqui, vai fazer uma merda, cara. Mas você pega uma música e você tenta entender ela. A música, aí você pode partir para um desenho legendado, aí você consegue entender, que aí você vai treinando a sua leitura, a pronúncia, com a audição, né, com a leitura e a audição. Isso aí é ótimo. Agora tentar, ler somente, ou só ouvir inglês, bicho, assim, você tem que estar num patamar de estudo, assim, quando só estudar música já não tá adiantando mais, tá ligado? É outro patamar de discussão. É aquilo que eu falei, é levantar 100 quilos no supino. Não é todo mundo que faz, e não é no primeiro dia. Então, o conselho que eu dou depende do seu nível de inglês. Faz o seguinte, pega um episódio aí de algum desenho, assiste, se você achar que entendeu, 40%, se você achar que entendeu o que foi dito, você continua. Se você não perceber que não teve os 30, 40% de aproveitamento, 30 já é pouco, mas se você entender que você entendeu metade das conversas ou talvez um pouquinho menos, você pode continuar, que você vai ter grandes evoluções. Mas se você ouviu lá e você só reconheceu uma palavra ou outra, bicho, eu acho melhor voltar para o legendado em inglês, o áudio em inglês e o legendado em inglês, e para até chegar nesse patamar, porque é outra, cara, é nível já de fluência, entendeu? Sim, Alan, eu peguei aula de português mesmo, né? Nossa, peguei aula de português mesmo, entendeu? Tanto português quanto inglês. Eu peguei 5 primeiros anos, 4 primeiros anos de português, 4 não, 5, foi 5 primeiros anos de português, 4 aulas cada um, semanal, e 6 aulas de inglês, né, então, tô nesse nível. O ano passado foi a mesma coisa, eu estava com 6 aulas de inglês e depois eu fui pegando mais coisa de português. Terminei o ano com 8 aulas de inglês, né, peguei mais 2 aulas de uma turma e fui seguindo, entendeu? É isso. Então eu tô dando aula de português e inglês esse ano, né. Então o inglês tem uma origem parecida com o português? Claro, velho, todas as línguas elas têm uma origem parecida. Quando a gente fala das línguas indo-europeias, elas têm origem parecidas. O alemão, o sueco, o finlandês, o inglês, eles têm a mesma origem basicamente, são línguas irmãs. Tanto que o inglês e o alemão são bem próximos. Já o francês, o italiano, o espanhol, o romeno, eles já são fortemente influenciados pelo latim. Mas em maior ou em menor grau, o inglês e o alemão foram influenciados pelo latim, em maior ou menor grau, mas foram influenciados pelo latim também, pelas conquistas romanas, né? Júlio César ele mandou tropa, acho que se eu não me engano, Júlio César mandou tropa, ou teve um imperador aí que mandou tropas para a Inglaterra, né? Não chegaram a conquistar a Inglaterra, mas não chegaram sim, até construíram muros. Eu lembro de ter visto um documentário com a Mary Bird sobre esse assunto. Então sim. Então o inglês ele vai ter uma origem, ele vai ter uma estrutura e uma influência pelo latim igual ao português basicamente. O português também surgiu de latim, sim. Em que época o inglês se tornou um idioma internacional? Cara, acho que a partir de 1700 e pouquinho, né, porque a Índia era colônia portuguesa,
Você tem uma renca de países aí. África do Sul era colônia portuguesa, Austrália era colônia portuguesa, Japão era colônia portuguesa. Japão foi colônia portuguesa. Então, a partir do momento que Portugal não conseguiu mais se sustentar, a partir do momento que Portugal não se sustentou mais, a Inglaterra tomou esse lugar. Então a Inglaterra começou a investir no campo da evolução. Eu poderia dizer que é com a rainha Elizabeth, a rainha dos piratas, né, quando a Inglaterra ela vence a Espanha, né, quando a Inglaterra vence a Espanha, e aí ela toma um novo mundo, né, no caso eu me refiro aos Estados Unidos, e aí ela toma algumas possessões que eram portuguesas, como a Índia, a África do Sul e a Austrália, aí o inglês ele passa a ser divulgado mundialmente, né. Inclusive, tem as Ilhas Marshall, né, tem uma pequena cidade no sul da Espanha, que eles são cidadãos ingleses, você tem a Guiana inglesa aqui na América do Sul. Então, é a partir desse momento, é é depois da Rainha dos Piratas, quando a Rainha dos Piratas, né, a Elizabeth, acho que Elizabeth I, a Rainha dos Piratas, acho que é Elizabeth I. Quem foi a rainha inglesa dos piratas? Ah, não, Rainha Elizabeth. É Rainha Elizabeth. Rainha Elizabeth. Rainha dos... Elizabeth I, de 1558 a 1600, ó, ficou conhecida como a Rainha dos Piratas, por incentivar e lucrar com piratas, né? Ó, e é isso aí. É isso mesmo, Rainha Elizabeth I, ó. Foi no final do século no início do século 17, 1600 e pouquinho. Foi até um pouco antes do que eu imaginava. Mas vai se destacar mesmo aí a partir do acho que do século 18 mesmo, né? A partir do século 18 com essas possessões, tá? E aí o que acontece? O inglês ele passa a se tornar um idioma comercial ali. O francês ainda tinha muita influência, mas a partir desse momento aí eu posso dizer aí da rainha Elizabeth I, a rainha dos piratas, beleza? Inclusive pesquisei aqui para ter certeza, tá? Vai que eu me incomo me equivoquei, né, nesse sentido. Então o inglês ele ganha espaço com essas possessões. Bom, como aumentar o vocabulário em inglês? Como aumentar meu vocabulário em inglês? Primeira coisa que você pode fazer é estudar palavras soltas. Pá, joguinho de palavra, fazer cartõezinhos, copiar, escrever, reescrever palavras, tentar construir frases com palavras novas. Então você pega lá 10 palavras que você não conhece e tenta construir frase com elas, e aí a partir disso você começa a tentar construir pequenos textos. Esse é o jeito mais prático de construir vocabulário com palavras, são palavras, como já dizia Cassélia, né, palavras pequenas, palavras apenas, palavras, momentos, ando por aí querendo te encontrar, em cada esquina, bar, em cada olhar, deixar a tristeza entrar entendeu? Palavras pequenas, palavras apenas. E aí, a segunda coisa que você faz é ler livros em inglês, entendeu? Leia livros em inglês, não chora, mas não, compra um livrozinho em inglês e vai ler, cara. Pega um Gibbons, Declínio e Queda do Império Romano, pega um livrozinho pequeno. Cara, eu tenho um livro aqui que é um clássico de inglês. Hã cara, eu tenho que achar ele. Ele é um livro bem fino. Eu tenho que achar esse livro. É Robinson Crusoe, eu tenho ele bilíngue, bicho. Eu tenho o Robinson Crusoe bilíngue, que eu acho que ele tem que estar ali, ó. Tô com uma renca de livro em inglês ali, já. Então, assim, é focar, tipo, pegar pequenos textos, Robinson Crusoe, eh
Gibbons e Bronca, entendeu? Qualquer livro em inglês vai ser útil nesse sentido, tá? Então, esses são os 2 fatores. E todo dia, né, aprendendo uma música nova, opa, eu vou pegar aqui a música Sweet Child O' Mine, vou pegar o Polly do Nirvana, vou pegar o Smell Like Teen Spirit, e vai, cara. Opa, vou pegar aqui uma música do Pink Floyd, vou pegar uma música do Eminem, aí você pega a música do Eminem, põe lá, Mockingbird, né, Mockingbird, one that I wanna lie, I one that I save you, wanna hate me, wanna crazy, one that I wanna lie. Ó, já dá pra virar rapper. Fala, meu menino. E aí, vai se cachorro, vai, calma, vai. Entendeu? Então, assim, mete bronca, mete bronca. Esse é o segredo. Na verdade não é um segredo, é o básico, né. Nesse caso dá para usar o chat ChatGPT. Cara, você pode colocar assim: "Olha, eu quero 10 palavras em inglês muito usadas". Pronto, ele vai te dar: "Eu quero as 100 palavras mais usadas do inglês". Aí ele vai te dar lá as 100 palavras mais usadas. Agora eu quero as 101 a 200 palavras mais usadas do inglês, fora 100. Aí você vai construindo o seu repertório. O ChatGPT é importante nisso, meu. Ô, eu fui pesquisar, eu fiz o seguinte, eu coloquei assim, ó, eu quero 100 livros que falam de história do Brasil. Pô, ChatGPT me deu 100 nomes de livros, né, dos quais alguns eu tenho aqui, mas me deu uma lista de 100 livros, eu não precisei me esforçar para pesquisar. Só coloquei lá e comprar os livros e estudar. Eu quero 100 livros que falam sobre, Império Romano. Pô, ele dá a lista do que tem traduzido e branco, irmão. Sem choro, sem vela, sem arrependimento, então o ChatGPT é uma baita ferramenta que auxilia nos estudos. É assim, a mesma faca que você corta o pão, é a mesma faca que você pode usar para matar uma pessoa. Então o ChatGPT é essa ferramenta. É uma ferramenta que para o cara que sabe aprender, que sabe estudar, que quer aprender, ela é a faca que corta o pão. Só que, a mesma ferramenta que para o cara serve para aprender, para o outro ela serve para emburrecer. Então o cara que não quer aprender, que não quer nada, ele usa o ChatGPT e ele se emburrece com isso. E outras pessoas ficam mais inteligentes, tá. Ah, a Cássia Eller, pô, é é isso aí. Tem interesse em literatura indiana ou chinesa? Cara, não. Não, não, não tenho interesse em literatura indiana ou chinesa, porque eu já tenho muita coisa para estudar, bicho. Eu já tenho o Império Romano para estudar, já tenho história do Brasil que eu quero estudar, Segunda Guerra Mundial que eu quero me refinar, já tenho o português, o inglês, uma porrada de coisa, então não dá para inserir. Antes da literatura japonesa ou indiana ou chinesa, eu tenho mais interesse em aprender sobre o Japão. Eu teria muito mais interesse em aprender sobre o Japão do que China ou Índia, entendeu? É muita coisa, velho, é muita co Da Índia, cara, só o sânscrito que me interessa, porque é uma língua indo-europeia, né, então talvez da literatura indiana, ler um pouco de sânscrito para comparação linguística com o grego e com o inglês, entendeu? Com o latim e com o grego, né, que o sânscrito, o latim e o grego formam a tríade das línguas indo-europeias, e isso é extremamente importante, por exemplo, no meu caso, que eu gosto de estudar esses assuntos. Então sim, nesse sentido, mas fala assim: "Ah, vou estudar a Índia", não, não. Vou estudar a China, não, cara, não, não, por hora não. Não faz parte do meu rol de interesses, assim, não é primeira coisa, né. Don't look back in anger, né, não olhe para trás com rancor, é isso aí. Aí, ó. Mockingbird, one that I wanna love. Mas a jogada é essa, pô. E cara, 15 pessoas na live aí, é isso aí, ó, batemos 15. Eu falei que não ia bater 20, eu acreditei nisso. E estamos com 14, ó, 14, 15, tá ótimo, tá excelente. Só preciso que vocês 14 comentem. Comentem, como diz o dinossaurão da internet, né. Inclusive eu tenho que eu vou ter que fazer um corre aí, que eu tenho que gravar os vídeos que eu tenho em inglês, bicho.
Exclamação de Atena. Exclamação de Atena. Aí o cara já quer entrar com o Cavaleiro Zodíaco aí. I want that I hate me, wanna crazy, wanna crazy, one that I wanna lie. I want that I make him bird, one that I wanna lie. É, é isso aí. Aí, ó, 45 minutos. Mandem os comentários aí, eu vou tirar uma água do joelho. I'm a mockingbird, one that I wanna lie. I wanna hate me, wanna crazy. Cara, eu acho que assim. ah, ah, essa pergunta ela é muito boa. O português é a língua mais difícil do mundo para se aprender? Na verdade, toda língua ela tem sua facilidade e sua dificuldade. Cada língua tem sua, cada língua ela é singular, ela tem sua peculiaridade. Então, talvez, por exemplo, para mim, hã, ou para mim, vamos supor, aprender inglês é difícil. Para outra pessoa já é mais fácil. Então, para um estrangeiro, talvez aprender português é difícil. Mas para outro estrangeiro que fala a mesma língua, tipo inglês ou francês, para ele seja fácil. Então, eh, não se trata de uma questão de dificuldade, mas se trata de uma questão de afinidade. Existem línguas que você tem mais afinidade do que outras, entende? Existem línguas que você vai ter mais afinidade, por exemplo, você vai ter tem gente que tem mais afinidade com o francês, tem gente que tem mais afinidade com o espanhol, tem gente que vai ter mais afinidade com o italiano, tem gente que vai ter afinidade com o alemão, entendeu? Então a língua, eu acho que aprender uma língua, ela não está, a gente não tem que colocar esse nível de dificuldade, mas temos que colocar um nível de afinidade que a pessoa tem. Ponto. Afinidade. Entende? Afinidade. Eu acho que é focar nessa questão, afinidade. Então, eu não considero que tem uma língua ou outra que seja mais difícil. Existe a questão de afinidade, entendeu? Não, e não é nem dom, tá, o mistério, não é nem dom. Eu não considero, aprender o inglês é um dom. Não é, não é. Aprender o inglês ele é igual ao português. Espanhol, francês, é igual ao português. A questão é que por que, que as pessoas têm dificuldade de aprender? Porque elas não praticam todo dia. Se você for para os Estados Unidos e só conviver com americano, e se mesmo com brasileiro, mesmo com brasileiro, você falar inglês, eu duvido que você não aprenda inglês. Entendeu? Se você só falar inglês nos Estados Unidos com americano, ou com brasileiro, ou com qualquer outro estrangeiro, você vai aprender inglês. Se você for para a França e você só falar em francês com os franceses, você vai aprender francês. Então, por que que você vai aprender? Porque você vai usar todo dia. Você vai usar o inglês, o francês todo dia. Então, o inglês, o francês é a mesma coisa que o português. A diferença é que, para nós, brasileiros, morando no Brasil, usar o inglês todo dia não é algo viável. Não é algo viável, entendeu? Agora, vai lá, vamos supor que você ficasse trancado no seu quarto, no seu mundo, só estudando inglês, só conversando com gente que fala inglês, só tentando escrever inglês, só pesquisando inglês. Eu duvido que você não fica fluente. Você fica. Mas aí o que acontece? Você se trancou no seu mundo, entendeu? Você se emergiu nesse mundo. Só que assim, para nós que tem que conviver do português, tem que sair para trabalhar, tem que falar em português com o cidadão, o que que acontece? Fica mais difícil, entendeu? Então essa questão da imersão, a imersão ela pesa muito na hora da decisão do texto, da língua. Por isso que eu falo, afinidade, você tem que ter afinidade com a língua. Por exemplo, inglês para mim é sua profissão. Se falar por hobby, é o francês. Falar assim: "Nossa, qual que é a língua que você prefere estudar, inglês ou francês?". Então, claro que é francês.
1000 vezes francês. O problema é que, né, não tem muita aula aí de francês, então não tem como eu me dedicar mais ao francês, então eu me dedico mais no caso agora eu tenho que me dedicar mais ao estudo do inglês, sabe, a passar o conteúdo de inglês. Não é nem como ser fluente, é mais no sentido de orientar. Entende, ô Bradock? Então eu não considero essa questão de o português é mais difícil. Eu digo que estudar espanhol, francês, italiano é mais fácil do que inglês, inicialmente. Mas para o cara que já sabe o inglês, estudar um francês é bem fácil, estudar um espanhol é bem mais fácil. O cara que já aprendeu inglês, aprender um alemão se torna mais fácil. Então, não é grau de dificuldade, é grau de intimidade. É outra coisa, são por esses olhos, né. Então eu nem acredito também que tem esse negócio de dom. É imersão, tá, o mistério, é imersão, ponto. Não, Mateus, o meu foco em grego é sempre o Novo Testamento. Eu estudei grego no Novo Testamento e também para ler um pouco de Septuaginta. Eu consigo ler Heródoto e Tucídides? Sim, hoje eu tenho ferramentas para isso. Tenho dicionários, tenho gramáticas que me auxiliam nesse sentido. Mas por hora eu não consigo me focar nesse conteúdo, não vou conseguir, entendeu? Não consigo. Mas se eu pegasse um texto de Heródoto, eu tentaria, eu conseguiria, com uma certa dificuldade, mas conseguiria ler Heródoto, né, uma obra que eu tenho que ler, assim, olha, eu não posso tem 2 livros que eu quero ler no idioma original antes de morrer. O primeiro é A Odisseia de Homero, esse eu quero ler, cara. A Odisseia, mano, não é nem Platão, não é porcaria nenhuma, eu quero ler a Odisseia, velho. Eu quero pegar a Odisseia para ler a Odisseia em grego. Eu quero ter um dia culhão para fazer isso. Tenho que criar vergonha na cara e pegar para ler. E uma outra obra que é a obra em latim, que é a Eneida. Cara, a Eneida, mesmo que eu não entenda muita coisa, mas eu quero pegar a Eneida e copiar. Eu vou criar vergonha na cara, eu vou começar a copiar a Eneida em latim, bicho. A Eneida em latim. Pá, de Carlos, cara, é isso que eu tenho que criar, eu tenho que virar mão, eu tenho que virar gente, bicho, entendeu? Rapaz, é isso aí, entende? Então, são 2 coisas que eu acho que eu tenho que colocar na minha meta, assim, falar: "Não, eu tenho que fazer isso antes de morrer", entendeu? E meter bronca. Sabe, sem choro, sem vela, sem arrependimento, sem culpar os outros, a culpa é minha. Se eu não morrer sem ler essas 2, sem ter feito isso, a culpa é minha, não é de mais ninguém, entende? É isso, tá. Aí ó, o Matheus Souza, canal maneiro mano, valeu aí, tamo junto, né. É do mesmo jeito que eu tô falando com você que eu falo com os alunos. É bicho, é do mesmo jeito. Mano, tem aluno que gosta, tem aluno que não gosta, tem aluno que não gosta de nada que você faça, então tá tudo certo, né. Mas essencialmente é isso. Estamos em 52 minutos de live. Mandem aí, mandem comentários. Temos 10 pessoas assistindo a live, graças a Deus batemos 15 pessoas assistindo a live. Eu estou impressionado com isso, né. Então, bora meter bronca e manda os comentários aí para bater uma horinha de live, fechou? Mandem aí os comentários, tem mais 7 minutos aí. Fala, gente, o que você quer, cara? Você quer que eu coço você? Mãe, a vida é muito dura para você, né, gente? Você quer que eu fique coçando você enquanto eu faço a live? Hein, rapaz, você não tá valendo mais nada, hein? Então, cara, a Divina Comédia, eu tenho que criar vergonha na cara de ler ela em português, do que ler ela em tentar ler ela em italiano, latim, né, que ela é meio italiano e meio latim, se eu não me engano, né. Deixa eu ver aqui qual que é o Shanks, deixa eu trabalhar aqui, cara. Deixa eu só ver qual que é o idioma original da Divina Comédia. Idioma original Divina Comédia. Dante. Em italiano vernacular, dialeto toscano ou florentino, diferente das obras literárias da época escritas em latim. Dante escolheu o idioma popular. Tá, então ele é um italiano, sabe? Ah, Dante é o pai da língua latina, cara. Ó, eu não sabia disso, viu? Eu não sabia disso. Não sabia disso. Para mim, a Divina Comédia ela tinha sido escrita num latim, alguma coisa assim, e ela foi escrita num dialeto italiano, velho. Da hora.
é um bagulho que eu necessariamente não vou parar para estudar a Divina Comédia no original. A não ser que, assim, bicho, eu ficasse muito rico, e aí eu não tivesse que me preocupar com o trabalho, e aí eu pudesse me dedicar somente à vida de estudos e gravar conteúdo, aí, mano, aí eu ia fazer esses bagulho louco. Vamos ler a Divina Comédia em italiano florentino, vamos aprender essa bagaça. Aí contratava um professor de italiano e falava: "Vamos fazer uma live de 2 horas por dia lendo essa bagaça e explicando, e vai ser cansativo, mas nós vamos terminar isso aqui". Eu teria moral, velho, mas aí e a fome, como dizia o Sabotagem, né? E a fome? A fome não deixa, né, cara? Pega um maluco aí que sabe italiano e bronca, bicho, e bronca. Mas, pô, esses caras tão loucos aí. Daria, né? Mas antes de fazer uma Divina Comédia nesse sentido, eu faria da Eneida e faria da Odisseia, com certeza, bicho. Com certeza eu faria isso, né? Vamos lá. Boa noite. Fale sobre os níveis de inglês A, B. Cara, eu posso ser sincero, eu nem posso falar de algo que eu não sei, cara. Eu sei que existem qualificações, por exemplo, você tem cursos aí, provas que você faz que você ganha o certificado. Então vamos supor que eu quisesse um certificado C2, eu vou lá, faço a prova com esse nível de fluência, e se eu passar na prova eu viro C2. E com essas certificações, acho que tem 2 modelos de certificações. Eu consigo dar aula, trabalhar como tradutor e por aí vai. Não no ensino, não no estado ou em prefeitura. Você tem que ter a formação acadêmica. Mas com um C2 comprovando que você sabe o idioma mesmo, você consegue trabalhar, por exemplo, para empresas multinacionais e chega a ganhar até um salário interessante. Porque aí você vai conversar com pessoas de fora, vai passar informação, repassar informação, explicar. Então existe sim, mas eu não sou um cara, não sou a melhor pessoa nesse momento para explicar ponto a ponto, e eu nem quero me atrelar a essa pergunta aí, porque eu acredito que tenha pessoas mais capacitadas nesse papo do que eu, né. O Anderson Belisário, ele fez a pergunta seguinte: "Não se sente sempre atrasado, tantas coisas para estudar, ler e fazer? Me sinto sempre correndo atrás do relógio". Vamos lá, Anderson, sua pergunta ela é muito boa. Assim, me dói muito hoje, por exemplo, antes, quando eu comecei a estudar, eu me via sem ferramentas de trabalho. Como assim sem ferramentas de trabalho? Eu não tinha livros. Então fui comprando livro atrás de livro, e construindo minha biblioteca no estudo do grego, e chegou num momento em que hoje pelo menos, algumas das principais obras de grego que eu poderia ter acesso, eu tenho. Então, hoje eu tenho as ferramentas que eu não tinha quando eu comecei. Só que mesmo com essas ferramentas, para o assunto que eu estudo, me falta ferramentas. Então, por exemplo, eu já tenho a gramática de aramaico, eu tenho a gramática, eu tenho o dicionário de aramaico, eu preciso de um Novo Testamento em aramaico, eu preciso de uma Bíblia em aramaico, por exemplo, aramaico, aramaico mesmo, estou falando de aramaico, aramaico mesmo, não é hebraico, é aramaico. Eu preciso de então assim, no grego eu já tenho todas as ferramentas que eu queria. No hebraico eu já tenho praticamente todas as ferramentas que eu queria. Só que para a discussão que eu me proponho a fazer, eu necessito de mais obras, né. Hoje me falta tempo, por exemplo, para estudar o latim. Hoje eu sinto que um conhecimento de latim me faz falta. Eu me sinto que me falta tempo para estudar um alemão, que me falta tempo para refinar o meu francês, né. Então, sim, tem muita coisa que eu gostaria de fazer que eu não faço, e eu opto por não fazer para dedicar àquilo. Eh, Muitas vezes você vai estar muito ocupado na vida e você tem que escolher o que você vai fazer, para ter resultado, né. Me lembro muito bem de uma vez que um amigo de igreja, ele falou assim: "Não, Adolfo, você estuda muito grego, o grego não salva ninguém", né. E aí, cara, minha esposa ficou extremamente brava com esse amigo meu, porque ela chegou pra ele e falou assim: "Olha, meu amigo, esse assunto que você gosta de falar, você já entende. E o Adolfo, ele tá seguindo uma outra área. Então não adianta você querer exigir que ele faça o que você faz ou o que você estuda, porque se todo mundo estudar o que você estuda,
Para que todo mundo vai estudar? Então, você é muito bom no que você faz e está tudo certo. Só que o Adolfo ele precisa estudar algo que vá dar retorno para ele. Quem é especialista aqui no assunto tal e que ganha dinheiro? Né? Inclusive ele conhece muito de um assunto da nossa igreja, mas ele não ganha dinheiro com isso, né? Não ganha, ele só compartilha, prega e está tudo certo. Eu fui estudar grego, acabei me tornando professor de grego, tive meu curso de grego, inclusive já estava combinando com um aluno, já tem um aluno que eu vou atender toda quinta-feira, né? Professor de grego. Então eu tenho um retorno financeiro com o grego. Eu tenho um canal no YouTube falando sobre o grego, sobre hebraico e tal. Então eu tenho, por pouco que seja, mas eu tenho um retorno financeiro. E quantas vezes já me salvou isso? Agora, agora, se eu ficasse preso no que ele disse, eu não teria aprendido grego, eu estaria sabendo menos do que ele no assunto dele, e assim vai. Então, o que que acontece? Muitas vezes a gente tem que escolher o que vai estudar. Tem que escolher. Opa, eu tenho inglês e francês para estudar. No meu caso hoje, qual que eu vou preferir escolher? Inglês. Por quê? Porque eu sou professor do assunto. Eu tenho que me manter atualizado no inglês. O francês eu uso para leitura. Sem choro, sem vela, sem arrependimento, sem reclamação, sem mimimi. Amo o francês, mas vou ter que estudar inglês. Quero estudar grego, eu tenho que aprender latim. Eu vou focar no grego que eu já tenho retorno. E tá tudo certo. E tá tudo certo. Beleza? Seria isso. Então, muitas vezes há muito o que se fazer e pouco tempo. Então a gente tem que selecionar aquilo que vai nos dar retorno, planejar. É isso, simplificar. Se a gente correr atrás de tudo, a gente não chega lá, entendeu? Seria isso. Matheus, em algum momento de sua vida considerou o ateísmo? Bicho, dos estudos não, mas antes de estudar eu achava que era ateu. Quando eu achava que era ateu, eu não estudava porcaria nenhuma. Aí depois que eu comecei a estudar, eu me tornei cristão estudando. Então, respondendo sua pergunta, eu era ateu quando eu não estudava. Quando eu era manipulado pela mídia, pela sociedade, pelos, né, ponto. Aí quando eu falei: "Não, eu vou aprender", aí eu virei cristão. Simples. Conhece algum filólogo brasileiro? Bom, se a gente considerar o Wilbur Pickerig como um filólogo, porque ele é linguista, o cara trabalhou com uma tribo indígena e ele criou um alfabeto, e ele criou uma gramática, ele criou uma estruturação para uma tribo indígena, os Apurinãs lá da Amazônia. O cara passou 20 anos com os caras. Então, se eu considerar ele é um linguista, se eu considerar ele um filólogo, eu conheço um. Também conheço o Edno Almeida, foi meu professor de hebraico. Ele tem o doutorado dele em línguas semíticas pela Faculdade de Barcelona. Então, assim, eu conheço pelo menos 2, eu poderia considerar pelo menos 2. E mais alguns outros, assim, que conhecem muito do assunto, mas não são especialistas no sentido, tá. É que a filologia também é algo muito limitado, então, assim, né, é complicado. Eu tenho um livro ou outro aqui de filologia, mais sobre semiótica, mais sobre linguística, mas filologia eu devo ter um ou 2, ó, semiótica aplicada. Estou tentando achar algum aqui de ensaios semiológicos, estudos linguísticos, semiótica aplicada, introdução ao curso de língua e discurso. Curso de filologia e linguística, eu tenho um, prática redação, Lusíadas. Eu tô com algumas coisinhas aí, teoria prática de redação, ensaios de semiótica, eu tô com umas coisinhas assim que eu acho que dá para relacionar, né. Tô relacionado, entendeu? Então é isso. Hã, professor, você indica algum livro para iniciante nível A1 de inglês? A Bíblia. A Bíblia em inglês. Professor, não, pega a Bíblia em inglês. Pega uma Bíblia em inglês, uma Bíblia em português e compara. Pronto. Quando você já aprendeu muita coisa em inglês ali com português, aí você pega 2 traduções em inglês e compara uma com a outra. Cara, alguns anos atrás eu tentei fazer isso, eu peguei o livro de Daniel e comparei o livro de Daniel no livro na Bíblia King James e o livro de Daniel na NVI em inglês que eu tenho. E bicho, tem umas coisinhas bem legal, né. A King James usa Khaled, não, uma das bíblias usa Khaled, a outra usa Summon,
Qual que é a diferença entre Khaled e Summoned? Summoned é invocar, Khaled é chamar. Mas ambas é chamar, no sentido de chamar. Então, mas qual que é a diferença entre as duas? Por que uma escolheu uma palavra e outra escolheu outra? Aí, cara, aí quando você consegue discutir nesse patamar, aí é outra coisa. Mas, para começo, Bíblia em português, Bíblia em inglês, lê lá o Salmo 23, o Salmo 1 em português, lê ele em inglês, tenta associar com algumas palavras e por aí vai, entendeu? Seria isso, tá? Gelo gelado, e aí, gelo gelado, tamo junto. Você é de que escola, mano? Nem fala, só diz o apelido que eu dava pra você, ô gelado. Se, né, se você foi aluno meu em escola, se não foi, né, suas lives são sempre em terça-feira? Não, na verdade hoje eu falei assim: "Cara, quer saber? Vou sentar aqui e vou fazer uma live". E aí sentei e tô fazendo a live. Eu vou pegar o meu vídeo mais visto da semana passada, vou colocar o nome do vídeo na live e vou iniciar uma live aqui, bater um papo com o pessoal, entendeu? Eu usei essa estratégia e tô aqui com 8 pessoas, bateu 15 pessoas na live, inclusive. Estou extremamente feliz, 14 ou 15 pessoas, e tá tudo certo. Mas eu não tenho dia exato para live. Hã, Se batesse 20 pessoas aqui, eu tentaria fazer uma live amanhã, se desse. Amanhã acho que não daria, eu faria na quinta, né. Mas eu não tenho dia específico. Geralmente eu costumo fazer live no sábado à noite aqui, mas diante da correria, do que tem que fazer, da preocupação, acabo não fazendo, né, porque, é aquilo, uma vez falaram assim: "Por que você não faz live todo dia?". Cara, eu posso até tentar, primeiro dia eu faço a live, flui bem, no segundo dia a live vai, flui mais ou menos, mas flui bem, terceiro dia a live flui e começa a fluir mais ou menos. Quando eu tento fazer uma live no quarto dia eu já não consigo, eu já não tenho assunto. Por quê? Porque a gente precisa de tempo para estudar, né, você precisa. Tudo que eu estou falando para vocês aqui, foram horas de estudo, de dedicação. Então, para fazer uma live de 1 hora, eu tive que estudar muita coisa. Então se eu faço uma live todo dia, acabo acabo não tendo o que falar, acabo não tendo que trocar ideia, entendeu. A não ser que eu fizesse um canal que fosse voltado para notícias, e não é a perspectiva do canal aqui, é passar algum conteúdo que seja relevante. Eu acabo sendo até muito repetitivo em vídeos já. Se fosse em live, aí seria pior ainda, cara. Aí seria mais absurdo. Mas, eu vou tentar fazer essas coisas aí. Gente, mais 2 perguntinhas para eu finalizar, tá. Eu quero 2 comentários aí no chat aí, para eu finalizar a live. Já são 9 horas, eu tenho que estudar um pouquinho do conteúdo para amanhã, que eu tenho que passar o conteúdo de português e redação e leitura. E então eu vou pedir para vocês aí que mais 2 comentários e eu respondo, beleza? E eu vou finalizar a live com os 2 primeiros comentários que tiverem aí. Talvez um terceiro se for bom, mas 2 comentáriozinhos aí. Eu já vou guardar no meu pendrive. Eu já não posso esquecer esse pendrive aqui. Vamos lá. Se não tiver comentário, eu já finalizo a live aqui. Estamos com 6 pessoas. 2 comentáriozinhos. Vou dar uma olhada no Zap aqui, e já vejo aí. Tô esperando o comentário. Vai estar sempre presente aqui, beleza, Matheus. Mais alguma pergunta? 2 perguntinhas. Livre para poder sorrir, sim, livre para poder buscar o meu lugar ao sol. Livre para poder sorrir, sim, livres para poder buscar o meu lugar ao sol. Como é bom viver, como é bom sonhar o que ficou pra trás. Os malucos vão chegando na live assim, eu falo que eu vou finalizar, os caras vão chegando na live. É doideira. Eu me divirto com esse pessoal. Como é bom viver, como é bom sonhar e o que ficou pra trás, até não me importei. Bom, não chegou ninguém, não fizeram os 2 comentários, as 2 perguntinhas, então estarei finalizando a live e aí qualquer dia eu apareço de novo aqui. Vou ser sincero, os números me agradaram, 15 pessoas bateram no auge da live, então os números começaram já a me agradar, então eu vou estar mais presente aqui, tá. Vai ocorrer de eu estar mais presente aqui. Mas
vai tudo acontecer. Aqui, essa pergunta é boa, já ia finalizar, o cara chegou nos 45 do segundo tempo. Qual o nível intelectual dos seus alunos? Tem algum muito promissor? Cara, no ano passado eu tive pelo menos 2 alunos que, tipo, destacava da maioria. Os malucos era brabo. Tive um aluno de 8º ano que o cara literalmente sabe inglês e alemão. Sabe inglês e alemão. O maluco é brabo. Tipo, você chega um moleque, você pensa que ele é um doidão de venda, mas o bichão é brabo. E um outro, ele não é nem brasileiro, ele é ucraniano. Numa escola que eu dei aula, o maluco sabia 4 idiomas: português, russo, alemão e ucraniano. E ele tinha noções de francês e de espanhol. E assim, as provas dele, tudo que o estado manda e ele faz, literalmente tudo que ele faz é 100%. Matemática ele é 100%. Português, que ele é meio burrinho, ele 80, 90%, tipo. Mas não estamos falando de um cara que não, é um moleque que se dedica mesmo, o cara o mais inteligente que eu tive até o presente momento, né. Tive alunos também que, pô, manjavam muito de francês, eu tive uma aluna que sabia francês, estudava francês, mas aí já entra num nível mais mediano. Mas aluno esforçado, aluno estudioso, aí mas que se destacou era só 2 mesmo. Inclusive esse aluno ucraniano me deu 1 litro de vodka sueca, no fim do ano. "Ô professor, tem um presente que meu pai deu pra você, ó", e 1 litrão de empacotado. Quando eu bati a mão, falei: "Ih rapaz, é vodka". Aí eu falei: "É alguma bebida, velho, alguma bebida boa". Aí só que aí eu não bebo, né, cara. Só que ele não sabe, porque eu sou muito doidão, e aí, por fim, eu dei para o vizinho a bebida aqui, mas, pô, fiquei muito feliz, cara. Pô, o pai dele, ao longo do ano, esse cara eu dava muitos livros para ele, muitos livros. Tipo, eu achava algum livro na feira do rolo relacionado à matemática, pegava e levava para ele. Achava algum livro e levava para ele, né. Então, assim, o maluco era brabo, mano, o maluco era brabo. É brabo, o bichão é feroz, entendeu. Esse ano, por hora, eu não tenho nem como identificar, porque começou as aulas, mas já vi que tem alguns alunos esforçados. Então, com esses, o patamar, a discussão, o bate-papo vai ser mais pá, vai ser mais pá, entendeu? E aí a gente vai trabalhando, se esforçando. A dinâmica que eu vou ter com eles é diferente. Eu já percebi que o espírito de sexto ano e sétimo é um, o espírito de oitavo e nono ano é outro, o espírito de ensino médio é outro. Então, eu vou ter que ver como que eu vou ter que lidar com eles, né, como é que eu vou se sair. Mas tem a molecada que pode ser que eu encontre algum diamante bruto aí, e a gente tenta ver o que faz da vida, entendeu. Um dia de cada vez e vamos conversando sobre isso, né. Então seria isso. Foi uma pergunta muito boa, ninguém nin eu falei que ia responder 2 perguntas, ninguém foi só uma pergunta, tá. Mas já passei do meu horário. Muito obrigado, tá, a todos que assistiram essa live, obrigado a vocês aí que comentaram, mandaram as perguntas, quem compartilhou a live com outras pessoas. Estou extremamente feliz. Quem quiser falar comigo, meu zap tá no comentário fixado aí e bronca, beleza? Fui. Livre pra